Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e este é o ATM Cast, o podcast feito para a grande comunidade que compõe o aftermarket automotivo. O ATM é um oferecimento da GIB, a distribuidora certificada pelos 5 Peças como empresa amiga do varejo que acaba de completar 45 anos, sempre com atendimento exclusivo ao varejo. Portanto, não atendendo oficinas mecânicas, o que é algo muito raro hoje em dia. Nossos convidados são profundos conhecedores do setor que gentilmente vêm até nós compartilhar parte do seu conhecimento para te gerar insights e que você possa utilizá-los no seu dia a dia, melhorando a sua performance. Hoje recebemos aqui um companheiro de longa data que se dedica a ajudar pequenos e médios lojistas a se organizarem em busca de melhores resultados, como também ele se dedica a encontrar profissionais para vagas específicas, para que você não perca o tempo de selecionamento, de entrevistas, e ele sabe onde buscar essas pessoas ideais para determinadas vagas. Tá? Então, seja bem-vindo, Eliel Matos. Obrigado, Beiran. Que é isso, Grande Eliel. privilégio estar aqui, feliz pelo convite. Acredito que a gente vai ter um papo aqui muito satisfatório e enriquecedor para o mercado de reposição automotiva. Não Obrigado. tenho dúvida, cara. Te agradeço pelo tempo, né, pela disponibilidade. E eu gostaria que você começasse contando um pouco a respeito do Eliel, né? O que é você no mercado de reposição de peças automotivas? Quem é o Eliel na fila do pão, né? É isso aí. O que come, o que bebe, de onde vem? Beiran, eu sou um apaixonado pelo nosso segmento. Atuo há 15 anos, começando por algumas distribuidoras aqui de São Paulo, mas tendo oportunidade de viajar o Brasil todo. Como te disse anteriormente, tive a oportunidade de sentar com mais de 500 proprietários, decisores, gerentes em lojas em diversos estados do país. E esse conhecimento todo me fez pensar na diversidade que nós temos. Um setor muito rico, um setor com muita oportunidade, mas que ainda precisa desenvolver alguns pontos que eu tenho me esforçado para conhecer, principalmente conhecer de pessoas, conhecer de gente. O nosso país, um país gigantesco, imenso, com uma pluralidade de pessoas, e saber que essas pessoas diferentes somam para um segmento é o que me faz estar aqui hoje, apaixonado por esse segmento, querendo continuar. Depois de 15 anos, algumas formações acadêmicas, me apresento ainda como um aprendiz. O nosso mercado tem muito a ensinar. Aliás, quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que não sabe de nada, né? Então, este é o Eliel, um aprendiz do mercado. Cara, eu sou testemunha disso, testemunho aí a sua trajetória durante algum período aí nessa construção de história sua. Você trabalhou aqui com a gente na GIB como gerente comercial. Sim. Foi um período ótimo de desenvolvimento tanto para nós quanto para você. E depois você partiu em busca de novos desafios aí. E aí, para a audiência entender esse conhecimento que o Eliel tem dessas mais de 500 lojas que ele visitou, ele fez parte disso aqui na GB, que ele era nosso gerente comercial, né? Mas a grande conquista dele foi a experiência que ele teve na Rede Âncora, né? Que, é até dispensável falar sobre Rede Âncora, e isso possibilitou ao Eliel que ele visitasse praticamente o Brasil todo, né? Foi isso, Beiran. A Rede Âncora foi muito mais do que uma faculdade. É uma pós-graduação, MBA. Nós tivemos, em um determinado momento da minha jornada de quase 5 anos dentro da Rede Âncora, a oportunidade de visitar 15 estados em 60 dias, Beiran. Maratona era grande. Teve dia de acordar em Porto Alegre e dormir lá em Belém do Pará, no mesmo dia, cruzar o país. A tua mulher teve que ter uma paciência grande, né, Eliel? Beiran, nesse momento, a Duda, minha filhota, que hoje está com 4 anos, ela tinha alguns meses, 6, 7 meses. Então, foi um desafio.
mas a gente sabia da oportunidade que a gente estava agarrando ali, do conhecimento que seria adquirido e do trabalho que precisava ser executado, né? Então, ela ficou um pouco brava, mas continuamos casados, já temos a Luísa agora com 6 meses, então deu tudo certo, estamos aqui. Que legal, cara. Eu fico muito feliz por isso. E aí eu queria, Eliel, que você compartilhasse aí com a nossa audiência, né? O que você pôde absorver do mercado, você verificou, né? Você notou as necessidades que existiam, e aí você criou, hoje você é um empresário, sim, você toca a sua vida, você criou um modelo de treinamento. Acho que é melhor a gente começar pelo treinamento, para depois a gente partir para a parte de contratação de pessoas, né? Legal, Beran. Mas aí, como é que deu esse clique em você aí? Beran, assim que eu saí da Rede Âncora, em agosto de 2023, você também tem responsabilidade nisso, sempre deixou as portas abertas, estive aqui, almoçamos juntos. Você me incentivou muito a me tornar um consultor para o segmento. E naquele momento o que eu tinha nas mãos era um desejo de fazer algo novo, muito relacionado a algo que eu sou apaixonado, que é a comunicação. Então nós começamos ofertando ao mercado um treinamento de comunicação chamado Comunicar é Muito Mais do que Você Imagina. E esse treinamento, ele abre as portas para aquilo que em poucos meses se tornaria a consultoria Eliel Matos. Eliel Matos, consultoria e treinamento. O que nós trabalhamos durante esses 2 anos de consultoria em diversas lojas de autopeças? Nós trabalhamos 4 pilares. Trabalhamos primeiro o pilar de pessoas, pessoa certa, na posição certa. A gente percebe que muita loja de autopeça ou até mesmo distribuidores, indústrias, acabam não obtendo o resultado esperado porque não analisam o perfil de quem está realizando aquela atividade. Concordo. E fazer um mapeamento, vou dar algum exemplo aqui que sintetize essa fala, Beran. Quando você tem um balcão de autopeças e você coloca alguém para atender o seu cliente, simplesmente porque ela é uma pessoa gente boa, de caráter, talvez até um amigo, tá tudo bem, mas que não tem o perfil para venda, você não vai ter o resultado esperado. Corre o risco de você perder uma boa pessoa que poderia estar melhor alocada em outra função. Às vezes você perde até o amigo, sim, mas porque você não olhou para a importância do pilar pessoas. Simon Sinek, um dos líderes reconhecidos mundialmente, ele diz que o negócio é feito de pessoas. A sua empresa é feita de pessoas, os seus fornecedores são pessoas, os seus clientes são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende do negócio. Exatamente. Esse foi o primeiro pilar. O segundo pilar da nossa consultoria, Beran, trabalha o ambiente. E aí, foi uma das minhas últimas estratégias dentro da Rede Âncora, quando nós entregamos para os líderes de todo o Brasil um livro chamado O Jeito Disney de Encantar os Seus Clientes. Uma frase desse livro, Beran, transformou a minha forma de pensar o ambiente, que disse o seguinte: você não pode mudar as pessoas, mas você pode mudar o ambiente, e o ambiente muda as pessoas. Tentei trazer isso para a nossa realidade aqui de São Paulo, falei como que vai funcionar. E eu sei que essa audiência é uma audiência do Brasil todo, mas eu quero contextualizar aqui. Aqui em São Paulo nós temos a linha vermelha do metrô. Para quem não conhece, a linha vermelha do metrô, às 7, 8 horas da manhã, ou às 18, 19 horas da noite... desafiadora, né? Beran, eu defino como sendo tiro, porrada e bomba. Essa é a linha vermelha. Teve uma ocasião que eu estava indo a um treinamento na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e a minha esposa ia ao trabalho, e naquele momento, início de casado, nós tínhamos apenas um carro. E eu, todo bonitão, falei para ela: hoje ninguém vai te empurrar. Eu vou junto com você, fique tranquila. Beran, nós chegamos no metrô, eu coloquei a Ellen aqui, ela é menor do que eu, deixei ela na minha frente. Passou um metrô, não conseguimos entrar. Passou o segundo, não conseguimos entrar. No terceiro, eu virei para ela e falei assim: vamos pro empurra. Vamos cada um por si, senão a gente vai perder o horário.
Mas essas mesmas pessoas, Beran, que estão na linha vermelha e que se acotovelam, se chutam, se xingam, elas fazem baldeação para uma linha privatizada que é a linha amarela. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vê-la, mas se você que está acompanhando quiser, coloca na internet linha vermelha e linha amarela do metrô em São Paulo. Parece que estão em Londres. São as mesmas pessoas, Beran. O que mudou foi o ambiente. E nós trabalhamos pessoas e ambientes. O terceiro pilar da nossa consultoria são processos. E muitos empresários me procuram, Beran, dizendo, minha empresa não tem processo. E logo de imediato eu digo, não, a tua empresa tem processo. Se tem uma operação, se tem uma nota sendo faturada, se tem um cliente sendo atendido, tem um processo. Ele pode não estar padronizado pela falta do desenho e da oficialização. E essa é a parte mais chata do nosso trabalho, mas é o que torna uma empresa escalável. É uma padronização. Todas as empresas que nós admiramos, seja ela qual empresa for. Em qualquer segmento, né? Nacional, multinacional, em qualquer segmento, como você bem disse, Beran, essa empresa é uma empresa que trabalha em processos. Vamos pegar um exemplo aqui de uma gigante, um McDonald's, por exemplo. O lanche que nós comemos aqui no Brasil ou em São Paulo... Ele é parecido, muito igual, né? Quase igual. Em todo lugar do mundo, salvo as exceções de pequenas particularidades. E é o processo que garante a escalabilidade e que traz um valor ao empresário dono de autopeças, Beran. Se existe algum dono de autopeças aqui que tem orgulho de dizer, eu estou há 3 anos sem férias, 5 anos sem férias, 10 anos sem férias, é porque a tua empresa não tem um processo claro e definido. Se você colocar processos na sua empresa, aonde você estiver, descansando com a tua família, você consegue medir o quarto e último pilar da nossa consultoria. Primeiro, pessoas. Segundo, ambiente. Terceiro, processo. Quarto, resultados. E resultado, eu tenho aprendido com grandes mentores do mercado, né? Alguns deles já passaram por essa mesa aqui, como o Marco Flores, da 2D Consultores. Eu aprendi que resultado não é faturamento, ou que faturamento não é resultado. Embora seja um indicador importante, resultado mesmo é aquilo que sobra no nosso bolso. E nós trabalhamos na formação de indicadores, de KPIs, que ajudam o empresário a verificar para onde esse dinheiro está indo, por que ele não está ficando no bolso. Assim nasceu, em agosto de 2023, a Eliel Matos Consultoria e Treinamento, Beran. E um grande diferencial que eu quero chamar a atenção de você que nos ouve é que empresas de consultorias existem centenas, milhares, mas o grande diferencial da consultoria que o Eliel faz é que ela é focada para o nosso negócio. E como você sabe, né, a nossa maior dedicação aqui é em trazer pessoas que contribuam para o nosso ecossistema, para a nossa comunidade, que é o aftermarket. Então, esses conhecimentos técnicos, administrativos, que são muito necessários, e qualquer consultoria competente os use. Então, tem várias formas de falar, mas mais ou menos a ideia é parecida de toda a consultoria. É otimizar seus resultados, criar os processos, como o Eliel acabou de falar aqui. Mas, notem uma coisa, quando você pega um profissional que é profundo conhecedor do nosso negócio, ele já conhece as particularidades e as variáveis que existem nesse nosso setor. E são muitas, né? Nós bem, né? Você aí sabe, eu sei quantas particularidades nós temos que muitas vezes diferem de um outro segmento. Portanto, qualquer profissional que venha te prestar uma consultoria, se você pega alguém que conhece o nosso setor, a performance dessa consultoria será muito diferente, né? E esse eu acho que é o intuito desse podcast, é te orientar a buscar, não é, estou fazendo propaganda para o Eliel não, mas parceiros que conheçam esse negócio. O Eliel acabou de falar em um gênio do mercado aí que todos nós admiramos demais, tem um episódio dele aqui no ATMcast, que é o Marco Flores. Esse cara é um dos caras mais inteligentes
que eu particularmente conheci na minha vida. Sim. Não é no setor, não, na minha vida. Né? Inclusive um ser humano diferenciado, um cara de um coração, né? E de um nível de conhecimento profundo. Né? Ele é um cara especialista no nosso negócio. Embora ele possa atender outros setores. Mas assim, a especialidade dele qual é? Autopeças. E o cara nasceu em autopeças. Então a gente que tem esse DNA, digamos, automotivo, a gente sabe o que está falando aqui, né, Eliel? É isso. E você sabe, Beran, que... Eu vou trazer mais um exemplo aqui. Qualquer empresa ou qualquer consultoria pode ajudar qualquer autopeças a desenhar um processo de vendas. Mas é diferente quando você fala com o seu time de vendas ou com a equipe da loja usando uma linguagem clara. Então vamos falar aqui no processo de vendas. Ele é diferente de um processo de vendas numa loja de roupa. Porque roupa, você pode ter desejo de comprar, acordo com vontade de me vestir melhor. Geralmente, dentro de uma loja de autopeças, ninguém que entra lá tá com desejo. Ninguém tá feliz, inclusive. O carro quebrou, o cara tá puto, né? Ainda tem um precedente aí, Beran, mas que é importante no processo para que toda equipe de venda consiga definir o que leva esse cliente a ir até uma loja de autopeças ou a pegar o seu telefone e fazer um contato. Ele existe o desejo, mas na maioria das vezes é uma necessidade. Existe o desejo ainda porque o cara viu um filme e tinha um farol diferente, uma lâmpada com uma potência melhor, um som que vai fazer diferença, mas na maioria das vezes é uma necessidade. E o vendedor que consegue identificar isso, Beira, ele consegue extrair o melhor resultado daquela venda. Por quê? Se o cliente vai até uma loja por uma necessidade, nós precisamos valorizar o tempo do cliente. É um dos nossos principais recursos e talvez um dos mais valiosos que nós temos, o tempo. Imagina que um cliente chegou numa loja para comprar uma pastilha. Como que eu valorizo o tempo desse cliente, Beran? Se você tem uma veia de vendedor, assim como o Beran tem, assim como eu tenho, embora atue hoje como consultor, empresário, gosto ainda de me apresentar como vendedor. A maioria dos vendedores que não estudam o nosso mercado ou que não teve uma oportunidade de ser bem orientado, vai falar o seguinte: você não quer levar o fluido também? Você não precisa de mais alguma coisinha? E geralmente a resposta é não. Como que eu faço para valorizar o tempo de um cliente que chegou para comprar uma pastilha? Se você perguntar para ele da seguinte forma: o seu mecânico pediu para você levar o fluido também? A maioria dos mecânicos não pede. A maioria não pede. E aí você vai falar assim: você não quer ligar para ele? Para que você não precise ir até a oficina e depois voltar aqui perdendo seu tempo? Vai acontecer que o cliente, Beirão, vai ligar na oficina. Sabe o que o mecânico vai falar? Traz, é bom também, já troca também. E aí, nesse momento, você faz a venda de um fluido ou de qualquer item. Você agregou valor à venda, você aproveitou o tempo do cliente exatamente como você falou. Sem contar que essa venda, dependendo do teu grau de interação com esse cliente, você pode até vender um par de disco de freio, quem sabe? É isso. E você está olhando só a pastilha dianteira e a traseira. Não, meu carro é sapata na traseira. Normalmente o mecânico não vê porque a pastilha ele consegue bater o olho e ver desgaste. Não é melhor visitar, verificar? Se você oferecer, Beran, ele vai falar assim: ó, você está querendo me empurrar. Sim. Se você valorizar o tempo do cliente, o mecânico vai se sentir feliz, porque ele vai agregar na mão de obra, ele vai ganhar mais dinheiro também. Você não está simplesmente empurrando. É necessário trocar. Claro. É necessário fazer a troca. Aí tem preventivo, é item de segurança. Então, quando você oferece uma palheta, quando você... O cliente veio comprar um kit de embreagem, você oferece o cabo. Geralmente, Beran, vamos falar aqui do kit de embreagem, que é um produto que tem um valor agregado um pouco maior.
o cliente ele pesquisa. Então, ele pode ir até uma loja um pouco mais distante para comprar Porque um é um kit pouco de mais embreagem. barato, talvez. Ok, eu olhei o preço, é 5, 10, 15 reais mais barato, e ele acha que o deslocamento vale. Tá tudo bem, ele fez a análise dele. Mas se você não valoriza o tempo dizendo, o seu mecânico pediu para você levar o cabo também da embreagem? O seu mecânico pediu para você levar o atuador, o cilindro, algum componente que agregue valor àquela venda? Vai acontecer isso do ligar para o mecânico falar, pode trazer também. Você agregou na venda, porque se você não fizer, quando chegar na oficina, o mecânico vai falar assim, esqueci que era para você trazer o atuador. Esqueci que era para você trazer o cabo. Você vai ter que voltar na loja. Dependendo da distância, Beran, sabe o que o cliente faz? Ele vai na loja mais perto. É mais caro mesmo, mas eu não vou até lá de novo, não. E aí ele acaba comprando de quem está ali do lado. Mas existe também a questão do desejo. Cheguei numa loja de autopeças e tenho o desejo de algo. Pode ser que tenha aí dentro da sua loja algum item que desperte o desejo, um aromatizante, um farol, um som e o que quer que seja. O que eu faço para agregar na venda através do processo? Nós estamos falando de processo de venda. O que eu faço quando eu identifiquei que o cliente está na minha loja com o desejo de algo? Eu exploro o tempo. Quando tem necessidade, Beran, eu valorizo o tempo. Quando eu vejo que é desejo, eu exploro. E explorar no bom sentido, por quê? Toda vez que nós temos o desejo de algo, duas coisas são verdade. Primeiro, nós não vamos correndo até aonde a gente precisa comprar. Você não vai na hora do almoço para comprar uma coisa que você realmente tem o desejo. Você pode, na hora do almoço, comprar aquilo que você tem necessidade. Desejo, não. A segunda coisa é que você também não vai lá sem dinheiro, sem a provisão. Então, ou o dinheiro já está no bolso, o limite já está no cartão. Imagina que um cliente chegou na sua loja com o desejo de comprar uma sonorização, uma multimídia, por exemplo. Embora, hoje em dia, eu nem sei mais se a multimídia é desejo ou necessidade, né? A gente se habitua tanto com os carros modernos. Mas imagina que seja um carro um pouquinho mais antigo e que esse cliente está indo lá para comprar uma multimídia por desejo. Você consegue levar ele e mostrar vários modelos. Você consegue saber se ele já pesquisou o preço antes. Ele não está ali desprovido. Porque quando a pessoa não tem dinheiro, ela não vai até a loja. Ela olha na internet. Ah, eu queria uma multimídia para o meu Golzinho 94. Queria colocar lá para ficar bonito. Ele olha na internet. Quando ele vai para a loja, ele tem tempo e tem dinheiro. E tudo isso precisa estar no processo. Quando você coloca isso no processo, a performance da sua equipe cresce muito. Só que essa linguagem não é qualquer consultoria que consegue ter. Você levantou um ponto muito importante, né? Você falou internet, e hoje boa parte da nossa audiência vende também na internet. Uma coisa que tem me preocupado muito, eu vou levantar a bola para você chutar, Eliel, é que poucas empresas... Tá, isso é o que eu observo aqui, que eu falo muito com varejo, especialmente pequeno e médio, é que o pessoal tem dificuldade para fazer a composição, a precificação do produto para vender na internet. Então, quando o Mercado Livre, por exemplo, cobra 17% de cima para baixo, muitas vezes esse lojista está vendendo no mesmo preço que ele vende no balcão. Né? Só que a venda na internet tem suas vantagens, é claro, ela é necessária, é claro. Eu acho que você que tem sua loja tem que estar na internet, tem que estar nos marketplaces, né? Mas se você não souber fazer a composição de preço, essa venda pela internet pode estar te dando prejuízo e você não faz nem ideia disso. Sabe quando você vai fazer ideia? Quando você tiver um DRE fidedigno, o que poucas lojas têm. Você sabe muito bem disso. Quando você fizer a conta de margem e não de markup, tá? A gente fala muito disso por aqui, embora seja um assunto redundante, acho que eu até sou chato, é que eu vejo tanta gente boa em início de carreira ou por limitação de conhecimento cometer esse erro que você não faz ideia. Tem cara que fala assim, eu vendo, puta, mas eu não tenho dinheiro. Você tem um DRE, você tem um DFC que você possa confiar? Porra, cara, poucos têm. E quando você fala em DRE, se você não souber fazer a conta de baixo para cima e de cima para baixo, que é margem e markup, você acaba se confundindo e te induzindo a erro.
você mesmo se induz a erro. Perfeito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, que eu tenho certeza que esse é um dos pontos importantes da consultoria. Né? É isso. Verão, a venda online, ela não é o futuro. Ela é realidade, e realidade há muito tempo. Qualquer empresário que tem uma loja de autopeças que não está no ambiente online... Está deixando dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro na mesa, já está Está deixando estoque parado, cauda longa, curva C, DE, tudo parado lá. Né? Pela Rede Âncora, nós tivemos oportunidade, Beran, de fazer um mapeamento. Em mais de 700 lojas, nós percebemos que apenas 4% estava no ambiente online. Caraca! Apenas que ano 4. foi isso? Isso foi 2022. Já deve ter mudado muito, né? Esses 3 anos... Torço para que sim, Beran. Torço para que sim. Mas... Cara, que isso é um dado importante. Eu mesmo não sabia disso. Uma das coisas... Quer dizer, de 700 lojas, apenas 4% tinham 4% presença estavam... nos marketplaces ou... No... Naquele momento, a Rede Âncora estava entrando com uma loja oficial... O próprio Mercado Livre disponibilizou uma consultoria. Eu tive o privilégio de conduzir com diversos lojistas uma série de 10 treinamentos que indicava como fazer um anúncio, o que deve ficar de olho, na precificação. Foi um momento onde a Rede Âncora queria impulsionar as lojas olhando para o ambiente online. Mas o que eu percebo, Beran, é que existe um fator primordial que o dono de autopeças acaba criando uma barreira quando se fala do ambiente online. Vou tentar simplificar aqui da seguinte forma. Imagina que você tem um determinado amortecedor que você vende no balcão da sua loja a 100, 140, 150 reais. O preço X. No ambiente online, esse produto ele deve ficar mais caro, igual ou mais barato do que eu vendo no meu balcão. No meu entendimento, eu preciso fazer um estudo, inclusive montando uma previsão do que pode ser uma DRE, olhando negócios separadamente. Por quê? Pouquíssima gente faz isso, Léo. Eu concordo totalmente com você, mas é um caixa só, é uma conta só. É difícil o lojista fazer isso. Mas ele precisa ter uma precificação diferente e entenda que aquele produto que você vende a R$140 no seu balcão, você tem uma taxa de conversão X. O que é isso? Entram na sua loja todos os dias 100, 500 ou 1.000 clientes... E um percentual desses vão comprar o seu produto no preço que você tem no balcão. E se você colocar um preço maior, o seu entendimento é que a sua taxa de conversão no balcão caia. E talvez seja pura realidade. Se você colocar esse mesmo amortecedor a R$200... Não vai vender. Você vai vender menos. Vai vender menos. Vendia 10, agora você vende 4. E precisa ser feita a matemática, porque dependendo da conta, pode ser que vender 4 seja mais muito lucrativo, tenha um resultado melhor do que vender os 10, mas não é nesse ponto que nós estamos. O ponto que eu estou dizendo é que você pode vender um produto no balcão da sua loja a R$140, porque você tem uma operação onde você precisa colocar o aluguel, onde você precisa colocar a comissão do vendedor, onde você precisa colocar o estacionamento. Você tem uma operação rodando ali que tem um valor determinado. Agora, se eu colocar a R$180 no online, isso não significa que não vai vender. Se você tem uma loja onde passa 1.000 pessoas, no ambiente online pode passar 1 milhão. E a sua taxa de conversão pode ser a mesma. Então, aquele produto que você vende no balcão a 140, você pode vender a 180. Por quê? A conta que você começou dizendo do Mercado Livre, que é de 17%, 18%, dependendo do modelo do anúncio que você faz, ela chega até 40%, Beran, quando você coloca ali o imposto que você tem que pagar, quando você coloca ali o risco de devolução que aquela mercadoria tem, quando você coloca um impulsionamento no seu anúncio, o tráfego pago, ele chega até 40%. Então, é o que acontece, e às vezes a gente vê muitas empresas no online fazendo barulho, mas que não são sustentáveis. Porque eu compro a 100, vendo a 150, acho que estou ganhando 50,
Só que, na verdade, 40 é só o custo da operação do online. Você está ganhando 10. E se você fizer cálculos de retirada ou até de expansão da tua empresa ou da operação da tua empresa, calculando que sobra 50, mas na realidade só sobra 10, te apresento diversas empresas quebradas hoje. Diversas empresas quebradas hoje. Sabemos disso. E ele, ó, aí de novo, né? Imagina o seguinte, esse assunto é redundante e importante. Imagina que esse mesmo lojista que esteja vendendo a 140, ele tenha pago 100, então ele colocou um markup de 40. Entenda que todas as despesas provenientes da venda, elas ocorrerão em cima dos 140. Então você vai pagar imposto em cima do teu faturamento, mesmo que você esteja no Simples, né? Você tem as etapas do Simples, né? Mas você tem a comissão de vendedor, você tem uma série de despesas aí que você tem que considerar em cima dos 140. E se você estiver vendendo no Mercado Livre, por exemplo, a 140, você vai ter os 17% ou 18% da taxa em cima dos 140, tá? E aí é que você tem que começar a olhar o que vai sobrar de fato para você. Porque muitas vezes você pode estar fazendo um movimento grande e se perder. Nós aqui, vou colocar a GB como exemplo, nós atendemos alguns e-commerces, atendemos. Mas assim, o percentual de quebra de e-commerce é infinitamente maior ao de loja, porque tem gente que só tem o e-commerce. E quando ele vai ver, ele já está quebrado. Ele trabalha com dinheiro que não é dele, né? O Mercado Livre tem a grande vantagem de te colocar o dinheiro rapidamente. Você não tem o risco da liquidez. Mas você tem tudo aquilo que você acabou de falar. Você tem a troca, você tem o impulsionamento, você tem despesas indiretas, que quando você for colocar tudo isso aí na base, da tua precificação, se você não estiver fazendo a conta de margem, ou seja, de cima para baixo, você pode estar tomando uma naba grossa. E toma, é o que nós estamos falando aqui. Por que quebra um monte de e-commerce? Porque o cara trabalha com dinheiro que não é dele. Ele normalmente compra a prazo e ele vende à vista. Então ele tem aquela sensação de estar com o caixa cheio. É isso. Na verdade, quando ele olha para ver o que ele deve, né, quando ele faz um cash flow e ele olha realmente o caixa para frente, é o famoso DFC, né, demonstrativo de fluxo de caixa. Se o cliente não tem isso, se o lojista não tem isso, ou o e-commerce não tem isso, uma hora ele vai ver que ele está quebrado, quando ele menos espera. E muita gente não quebra por desonestidade, quebra por falta total de conhecimento. Tem que tomar cuidado para a venda online que você porventura esteja fazendo na tua loja, não comprometer o resultado da tua loja física. Porque esse você enxerga mais, esse você vê mais o que está acontecendo ali. E quando não, ele faz toda a antecipação dos seus recebíveis do cartão de crédito. Então, quando leva tem muito lojista, e você sabe disso, que antecipa, ele precisa de dinheiro, precisa de caixa. Perfeito. O que ele tem de líquido ali? Ele tem o recebível dele, ele vai no banco e antecipa. O que ele tem de cartão, a operadora de cartão, ele liga lá, é uma operação rápida. E essa conta, de novo, que ela vem de cima para baixo, né? Muitas vezes não está na tua precificação. Então você tem loja que ainda precifica assim. Quanto o meu concorrente vende, eu tenho que vender naquele preço, mais ou menos. Ele fica preocupado com o preço do concorrente. E, na verdade, existem... você pode, como o Eliel está falando aqui, agregar valor à venda. Você tem que se... Claro, o item importante, a embreagem, por exemplo, é meio que entendido como um commodity. Não adianta você querer colocar uma margem muito alta que você não vai vender. Por isso, a importância de você fazer uma venda com outros produtos que agreguem valor àquela venda. Né? No caso da embreagem, o atuador, o cabo e assim vai. Né? Mas se você não olhar para isso e vender simplesmente a embreagem, o Mercado Livre é isso, o cara compra aquilo que ele quer. Então, se você tiver com um preço bom de embreagem, você vai vender pra cacete. Só que o que vai sobrar para você? Pode muito ser uma naba no final da conta. Eu estava em uma reunião no Rio de Janeiro com alguns empresários e a gente falava exatamente sobre isso, porque você tem uma margem média, que é o final da sua operação, e uma loja de autopeça vai trabalhar aí com 30, 35, 40 na média. Margem. Porém, Beran, você vai ter itens que, se você colocar essa margem de 30, de 35, você não vende. Amortecedor, embreagem.
Ela fica abaixo. Assim como tem itens que você coloca acima e muito acima. Muito acima. Bom, tem itens que você vai trabalhar com 80, 100, 150 e tá tudo bem. Só que esses itens que estão abaixo, eles são fundamentais para a sua operação. E é por isso que num processo de vendas, o seu vendedor não pode vender só aquilo que o cliente foi buscar. Aliás, o ensinamento que a gente tem é que a venda começa quando o cliente diz não. Eu pergunto para os balconistas das autopeças, quando foi a última vez, ou qual foi a última venda que você fez? Eles me olham com uma cara de espanto, Beirão, e falam, qual foi a última venda que você fez? Ah, eu acabei de vender um filtro do Corsa, acabou de chegar aqui. E eu pergunto, e o que o cliente veio comprar? Um filtro do Corsa. Então, meu amigo, você não vendeu nada. Você tirou um pedido. Para vender, você precisa ofertar. E tem itens que você pode ofertar. Num processo de venda, você começa levantando tudo aquilo que o cliente precisa, e isso é importante. Quando você pergunta ao cliente que chegou no seu balcão, o que você precisa? Geralmente, ele vai falar só o que é mais importante. Se você, nesse momento, já perguntar, precisa de algo mais ou é somente isso? Você já pode sair dali com uma cesta, porque uma negociação para um produto pode ser mais apertadinha, mas se você sair dali com 4, 5, você já tem mais possibilidade de negociação. Nesse momento, você está atendendo a demanda que o cliente pediu. Enquanto você está levantando o preço, Beirã, você já está vendo todos os itens que são correlacionados àqueles itens que o cliente pediu. Você vai ofertar e o cliente pode compor o pedido, aceitar ou não. Mas depois disso, você ainda tem os itens que não são correlacionados. Então, você pode fazer com que o ticket médio da sua loja, por pedido, ele cresça vendendo aromatizante, vendendo um WD, vendendo itens que às vezes não estão correlacionados, mas que todo mundo precisa. Isso também é falar a respeito, né, Eliel, da importância de você deixar a frente da tua loja bonita, bem organizada e com produtos de venda por impacto. Um perfuminho, por exemplo, por impacto. O cara está ali na fila para pagar no caixa, ele olhou e falou, me dá um desse aí. Um anti-ferrugem, entre outros tantos itens que podem agregar valor à venda, né? Que tem uma margem muito maior. Muito maior, é exatamente isso. Mas, Eliel, eu queria explorar o outro tema, né, do nosso podcast aqui, que eu acho muito importante para o grande público aí que nos ouve, né? A peça certa, né? Olha que bacana, inclusive eu vou te dar parabéns aqui no ar, né? Obrigado, peça certa é uma marca que ele construiu, que tem lá a engrenagem, a cabeça, a lupa, enfim. Eu gosto de marca bem construída e esse aqui é um exemplo. O profissional certo no lugar certo transforma empresas. Ele já tinha dito isso na apresentação inicial, né? O que Peça Certa faz? Beirã, Peça Certa é uma empresa de recrutamento e seleção especializada no aftermarket automotivo. Nós estamos ajudando diversas lojas de autopeça a contratarem de uma forma mais ágil e mais assertiva, diminuindo o turnover, diminuindo perda de dinheiro. Nós conversávamos um pouco antes aqui que uma contratação errada, ela custa muito para um empresário. Muito. Tempo de treinamento, né? Às vezes você contrata alguém ali sem avaliar tudo aquilo que é necessário, Beirã, e você acaba tendo um profissional que vai ficar na tua empresa por 60, 90, às vezes ele até vence o período de experiência dos 90 dias, mas quando você olha ali para 5, 6 meses, você fala, errei. E aí você começa numa busca novamente, e existe uma escassez que não é apenas no nosso mercado. A maioria dos jovens hoje, eles querem ser influencers, eles querem... Jogador de futebol, gamer. Eles querem ser qualquer outra coisa, menos alguém que atue dentro de uma autopeça. Mas nós conseguimos encontrar, num universo que o IBGE atualizou agora no primeiro trimestre, de 7,7 milhões de pessoas desempregadas. É impossível, eu não aceito, Beirã. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu não me conformo você me dizer que você tem uma vaga aberta há 5, 6 meses. Repito,
Eu não estou dizendo que é fácil. Trabalhar dá trabalho. Não tem jeito. Tem que colocar a mão na massa, tem que entrevistar, tem que buscar, mas é para a gente preencher qualquer vaga em qualquer empresa de autopeças, seja da indústria, da distribuição, do varejo e até da oficina mecânica. O nosso tempo de contratação ele vai de 60 a 40 dias. Aliás, desculpa, de 20 a 40 dias. 20 quando a pessoa que aprova, e nunca é a consultoria, é sempre o RH ou o proprietário da empresa que bate o martelo. 20 quando a gente leva um primeiro candidato e ele já tem a certeza que o candidato é o ideal. Mas alguns, até por perfil, Beran, preferem ver mais de uma opção. Quero ver 2, 3 para uma tomada de decisão, e aí chega até 40 dias. Então, de 20 a 40 dias é o tempo de contratação da peça certa hoje para qualquer profissional de autopeças em qualquer região do Brasil. Então, olha só, você que é lojista, né? Você está precisando digamos, de um balconista, o que é uma mão de obra em extinção, né? Mas você está precisando de um bom balconista. O que você pode fazer? Você vai consultar o Peça Certa, é peçacerta.com.br, né? E lá você vai buscar por vaga, o Jorge tinha colocado agora há pouco, para a gente ver. Você que nos ouve, por favor, tenta assistir essa parte, é importante, né? Então aqui tem, é melhor você falar aí, Liel. Aqui nós temos diversas vagas, não apenas do segmento automotivo, mas outras empresas têm procurado e a gente tem colocado, mas a nossa grande especialidade é o segmento de autopeças. Então, nós temos, por exemplo, essa vaga e nós anunciamos quem é o nosso cliente. Então, está ali o Grupo Atlanta fazendo aí um merchan para o Alexandre, para o Nuno. Abraço para eles aí, gente da melhor qualidade. São parceiros Acabaram, nossos. Inclusive, de inaugurar uma loja fantástica na Freguesia do Ó, que, para quem não sabe, é Zona Norte aqui de São Paulo. E uma loja lindíssima e que a Peça Certa contratou vários profissionais para as vagas que ele tinha para inaugurar a loja. É isso, Beran. Contribuímos lá, ainda temos algumas vagas abertas e nós seguimos, então, um processo que foi definido em 3 etapas, Beran. Nós olhamos, primeiro de tudo, para uma parte técnica, para saber se aquele candidato ele sabe fazer o que precisa ser feito ou se, pelo perfil dele, ele pode aprender. A hard skill, a parte técnica, a gente consegue ensinar. Então, nós já avaliamos isso na primeira fase do nosso processo, uma fase técnica. Fazemos isso online, coletivamente, para ganhar tempo, Beran. Se tem alguém aqui que contrata, seja para uma autopeça ou para qualquer outra empresa, vai se identificar com isso. É muito frustrante, Beran, a gente agendar uma entrevista com 10, 20, 30, 50 pessoas. As pessoas confirmam, Beran. Elas dizem, eu vou participar, eu tenho interesse, mas elas não aparecem. Então, para ganhar tempo, nós fazemos isso remotamente, de forma online. Para que ninguém se exponha, não é necessário, nesse momento, falar nada da vida pessoal, somente parte técnica. Já trabalhou dentro de uma autopeça? Qual é a marca que você mais vendia do balcão? Qual é a marca que você tinha mais dificuldade de vender? Qual era o produto que você mais gostava de vender? Nós avaliamos tudo isso, como você controlava a sua meta, onde você fazia esse controle, tinha um sistema da loja ou você fazia isso na canetinha? Nós olhamos para toda a parte técnica. Depois disso, nós vamos para uma parte de testes. E essa parte de testes, Beran, ela tem o objetivo de conhecer melhor os nossos candidatos. E como que nós fazemos isso? Primeiro, nós aplicamos 2 testes de perfil. O primeiro usa a metodologia DISC para saber se o perfil daquela pessoa é dominante, influente, estável ou conforme. E o segundo teste é o Talent View 3D, desenvolvido pela Universidade de Barcelona, que vai olhar alguns outros construtos, como trabalho em equipe, responsabilidade, engajamento. O objetivo é a gente conhecer mais o candidato. Aplicamos também outros 6 testes, que são chamados testes de habilidade.
teste de Excel, interpretação de texto, raciocínio lógico, rotinas administrativas, informática e inglês. Beran, esses testes, na realidade, ele não tem como objetivo avaliar de fato se a pessoa tem aquela competência ou não. Por exemplo, um balconista, ele precisa mesmo fazer um teste de inglês? Não. Não tem a necessidade. Por que então, dentro da peça certa, nós testamos todos os nossos candidatos com teste de inglês? Eu quero saber como essa pessoa se dá diante de um desafio, diante de um problema que eu acabei de colocar na frente dela. A pessoa ela vai ter 48 horas para fazer o teste na casa dela, Beran. Eu não disse que ela não pode usar o Google. Eu não disse que ela não pode usar o chat GPT. Se eu participasse do meu processo seletivo, Beran, eu tirava 10 em todos os testes. Porque eu entregaria, de qual forma eu achasse necessário, o resultado que a empresa gostaria. Mas acontece que muitos candidatos, Beran, não realizam o teste. A verdade é que eles não estão interessados para valer na vaga. É isso. E nós estamos avaliando exatamente isso. Eliel, desculpa até interromper, mas será que seria... quando você fala sobre mercado de autopeça, você está direcionando muito ao varejo, certo? Mas, por exemplo, uma distribuidora, ela tem várias áreas dentro da sua própria estrutura, entre uma delas a parte de logística que precisa de pessoas que têm um mínimo de habilidade ou até de conhecimento ou vontade, né, de fazer parte disso. E quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem que pensar em escalar e trabalhar com essa geração nova que está chegando agora. E aí, às vezes, a gente vê que o salário médio também ele não é um salário tão alto que ele acaba sendo impactado aí na dúvida de ir ou não ir, de fazer ou não fazer, devido a alguns benefícios que são oferecidos por aí. Como é que você dribla? Como é que você lida com isso, nesse caso? Jorge, muito legal a sua pergunta. E como fazer para talvez, estagiário que entre numa empresa pela logística não ser seduzido por aquilo que o mercado oferece? Porque, às vezes, ele acha que se ele for um influencer no TikTok, ele pode ganhar mais dinheiro do que trabalhando na logística de um distribuidor. O grande desafio aí está para as empresas é deixar um plano de carreira claro, dizendo, você está entrando por essa porta, mas essa empresa tem a intenção e o desejo de crescer, e, às vezes, o que impede o crescimento é exatamente a falta de mão de obra qualificada. Então, quando você tem uma comunicação clara, com um processo muito bem definido, dizendo, se você realizar essas atividades... Você evita um turnover. O próximo passo, e depois desse você vai para o próximo, e daqui a pouco você pode estar gerenciando uma outra unidade. Em quanto tempo isso pode acontecer? Depende de você. Você cria uma expectativa de construção de plano, né, de carreira. Mas ela precisa que é o que todo jovem quer, né? Fala, onde eu estarei nessa empresa daqui a 1 ano, 2, 10? Ô, Beran, eu não quero entrar aqui num ambiente que a gente sabe que é polêmico, que é o ambiente da política. Sim. Eu sei que a internet vende muito, e nós acabamos de incentivar os varejos a estarem nesse ambiente, Jorge. Mas até quando vai ser? Agora, chegar aqui numa empresa como a GIB, sentar diante do Beran, sentar diante do Júnior lá na logística e ver uma empresa consolidada, que tem interesse de continuar crescendo, e você apresentar um plano de carreira dizendo, cara, tá aqui, ó, é isso que você vai fazer hoje, e para o próximo nível você precisa desenvolver essas habilidades. E para o outro nível você precisa desenvolver essas competências. Você apresenta um plano de carreira, Jorge, que as pessoas estão sedentas por buscar. Elas estão precisando disso. A questão é que, às vezes, a gente contrata como se fosse para fazer mais uma tarefa. Ah, vai lá separar pedido. Ah, vai lá alocar mercadoria na prateleira, sem mostrar a importância que aquilo tem. E aí acaba perdendo esse turnover. Desmotiva o profissional, né? Acaba começando errado, vai bagunçar no meio do caminho, né? Eu vou tomar a frente aqui, Beran, pedindo licença. Claro. Desse bate-papo aí, tá muito legal, essas informações que estão sendo trazidas à mesa. Desde já agradecendo aí a presença do Eliel, o seu tempo. A gente já está chegando aos finais aqui do nosso episódio.
Eu não sei se você está acompanhando aí, se você tem tido tempo, mas a GIB, ela completou 45 anos, né, esse ano, e para nós está sendo um motivo de muita alegria, muita festa em poder compartilhar isso com os nossos colaboradores, com os fornecedores e principalmente com os nossos clientes. Com isso, a GIB, ela colocou, né, no mercado desde o dia 15 de julho, uma ação, uma promoção, onde o cliente GIB, ele, com as suas compras acima de R$500, adquire, né, um cupom da sorte e ele concorre até R$200 mil em prêmios. É claro que serão 5 sorteados, né, e os valores, como a gente pode ver aqui na tela, e durante toda a programação a gente está colocando aqui as chamadas, né, e as premiações elas estão lá o primeiro lugar, né, que seria 60 mil, o segundo 50, o terceiro 40 mil, o quarto lugar 30 mil e o quinto lugar 20 mil. E é muito fácil, porque é só você ser cliente da GIB, participar do Promoção Marcas da Sorte, se cadastrar. No momento que você entra aqui, faz o seu login e senha, que você faz o único primeiro cadastro, você já ganha um número da sorte. Esse número da sorte, ele é acumulativo, então ele vai ficar dentro do seu painel de controle, onde você, enquanto cliente, vai poder entrar e consultar quantos pontos você tem, e aí nós vamos ter esse sorteio dia 3 de dezembro, e no dia 15, a divulgação dos ganhadores. E o mais bacana de tudo ele é tão descomplicado participar dessa ação, que nós tiramos a exigência, ou seja, de você ter que escanear uma nota fiscal, tudo aquilo que dificultaria, basicamente, a participação, né? Não importa se um baby boomer ou uma geração X ou um Y, mas viabilizou muito o processo. Então, entrar, fazer um cadastro de no máximo 2 minutos, todas as dúvidas inerentes aqui à campanha está aqui no nosso site, o atendimento através do nosso WhatsApp, e toda a disponibilidade, né, através dos nossos telefones e dos nossos clientes. E para participar é fácil, é só comprar, é só ser um cliente aí fiel da GIB, acumular pontos e quem sabe, né, algum dos nossos aí que a gente já conhece, no último episódio desse ano nós vamos trazer aqui alguns, quem sabe, contemplados para poder falar a respeito. Bom, Eliel, eu deixo aqui um abraço para você. E mais uma vez agradecendo esse momento que a gente teve, e eu acho que foi muito produtivo. E deixa os seus contatos, Eliel. Eu mostrei um pouquinho do teu site, mostrei ali o seu Instagram, mas não esquece de deixar os seus dados aí e devolvo a bola para você, Beran. Caso você não possa anotar agora, na descrição desse episódio, o Jorge vai colocar os contatos do Eliel, mas acho bacana ele falar agora, caso você já queira anotar, né? Pode ficar à vontade, Eliel. Bora, Eliel. Obrigado, Beran. Obrigado, Jorge. Muito feliz e grato a Deus por ter participado desse podcast tão relevante para o nosso setor. Tomara, Jorge, que um dos ganhadores dessa campanha seja uma das empresas que nós prestamos consultoria. Estamos lá sempre falando da GIB, desse relacionamento de amizade que nós temos. E para você que é proprietário de autopeça, ou que é uma indústria, ou uma distribuição, você que faz parte desse ecossistema de aftermarket automotivo, conte com a Eliel Matos Consultoria e Treinamento, e especificamente com a peça certa, para que o seu time esteja melhor alinhado com a sua cultura, com o seu plano de ação, com aquilo que você quer fazer. Você me encontra fácil pelo LinkedIn, Peça Certa, ou pelo Instagram, @peçacerta_. Você pode mandar um direct, pode mandar uma mensagem, ou como o Beran disse aqui, na bio, no link desse podcast, vão estar também o meu telefone direto, o nosso e-mail. O time está preparado para te receber e vai ser um prazer contribuir com o crescimento da tua empresa. Obrigado, Beran. Muito bom, Eliel, muito bom. Eu acho assim, você, lojista, você pode poupar muito do seu tempo, né? Que tempo é um ativo precioso que a gente tem.
né? Você na sua loja, aí, se você olhar o que você dedica de tempo à sua atividade, que é balcão, pagamento de conta, atender seus clientes, você tem atender os vendedores, comprar e etc., né? Você tem um dia muito tomado, o teu tempo vale ouro. E esse tempo não volta mais, né? Tempo é o único ativo. Dinheiro você pode até perder, que você tem chance de ganhar outro. Mas o tempo você não recupera. Portanto, se você quiser valorizar o teu tempo na seleção de profissionais para comporem aí o seu time, seja balconista, vendedor, alguém para cargo administrativo, alguém para mexer no teu projeto de Mercado Livre, de venda online, no teu site, seja lá o que for, conta com a peça certa. Eu acho bacana você poupar seu tempo e testar. Não vai te custar nada, é claro, não, vai custar alguma coisa, o Leão não explicou isso, mas depois, se você se interessar, ele entra em detalhes, mas eu posso garantir uma coisa, o tempo que você vai poupar na análise, entrevista, aquele entrevistado que fala que vai comparecer, não comparece, e você se programou, você ficou ali com o teu tempo disponível, tudo isso aí você pode otimizar usando o serviço do Eliel, tá? Entre outras coisas. Eu acho que era isso, né, Jorge? Uma coisa que, enquanto você falava sobre o prêmio, né, sobre as marcas da sorte, como é que o nosso cliente pode acompanhar o número de pontos que ele está acumulando ao longo desse período, que são 5 meses, né? Sim. Então, você tem 5 meses para comprar, a cada R$500 você tem um número, sorte. Esse número vai para dentro de uma plataforma, é isso aí, Jorge? Tá naquela explicação, que você vai entrar aqui no login e senha, onde você precisa ser cliente de GIB, fazer login e senha. O primeiro login e senha, ele já vai te garantir um número da sorte. A partir dali, todas as suas compras acima de R$500, ela vai acumulando pontos, ou melhor, cupons da sorte, para você concorrer no final do período. Então, ele entrando no login e senha, ele vai entrar dentro de um dashboard, dentro de uma página, né? Onde vai estar lá o nome dele, todos os dados dele e todos os números que são inerentes às compras que ele fez. Ou seja, evitando aquele trabalho de ter que escanear uma nota fiscal, ter que fazer preenchimento de dados, né? Tudo isso já está automatizado dentro desse sistema e dentro dessa plataforma. É importante colaborar aí com a explicação do Jorge. Nós adquirimos aí uma ferramenta, né, que faz todo esse controle automaticamente, confiança total, né? E não precisa nem dizer, certificação, né? Certificação, toda essa premiação Caixa Econômica nossa, Federal. Tudo Caixa Econômica Federal. Inclusive, a gente gastou uma grana para legalizar isso, né? Para oficializar isso, que fazer de forma certa, né? Para fazer de forma certa, né? Porque tem os preguiçosos de plantão aí que nos ouvem, né? Também. E que ele, em vez de ele criar coisa nova para o negócio dele, ele fica vendo o que o outro cria para copiar. Não tem problema de copiar. Copiar acho que faz parte, né? Mas para denunciar, falar, pô, isso aí não está cadastrado lá na Caixa Econômica Federal. Caraca, vai pentear macaco, né, cara? Bom, mas a gente está fazendo tudo isso aí certo para evitar problema, então você tem o controle imediato dos seus pontos, você vai lá e checa, você vai acompanhando, então nem precisa dizer que quanto mais você comprar, mais números você irá acumular e no final do ano a tua chance passa a ser muito maior na hora do sorteio. É isso aí. Então, nós vamos falar disso repetidamente a cada episódio aqui, e caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar nosso time de vendas, né, que está à disposição, e se quiser contribuir com alguma coisa, alguma pergunta que por acaso não esteja na relação que o Jorge colocou das perguntas mais frequentes, por favor, pode colocar. Entre em contato que a gente vai estar fazendo esse approach aí um a um. Essa campanha só foi possível ser realizada por conta do apoio desses nossos parceiros. Esses são os nossos principais fornecedores aqui da GIB. Então, desde já, a gente agradece cada uma dessas marcas que topou participar para a gente poder patrocinar esse prêmio aí para vocês. É isso aí, Beran. Valeu? Perfeito. Então, Eliel, obrigado, cara, mais uma vez, tá? E eu espero que esse podcast, né, esse conteúdo que a gente gerou aqui seja muito útil aí para a nossa audiência. Para você, um abraço, obrigado pelo seu tempo e conte com a gente. Valeu. Valeu.